amiguinhos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Graça e paz. Vocês já sabem o que significa isso, né? Graça e paz? Sabe, sim, o poder de Deus e a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom. Vamos para mais uma aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, falar como Deus é bom, como Deus cuida da gente todo o tempo Deus é bom, todo o tempo podemos confiar nele, porque ele não nos desampara nunca, não é assim? Mesmo que pareça que a gente está sozinho, mas a gente não está. Papai do céu está sempre cuidando, está sempre protegendo, mesmo que a gente não entenda, é o melhor para nós, amém? Mas antes da gente começar essa aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, nós vamos estar orando. Então vamos lá, junta as suas mãozinhas, assim como a Aninha. Cadê a Aninha? Vamos chamar a Aninha para orar com a gente? Aqui a Aninha. Vem cá, Aninha. Aqui a Aninha. Vamos orar junto com a Aninha? A Aninha já está de mão dada, ó, ela já juntou as mãozinhas dela. Vamos lá? Fecha os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Misericórdia, o Senhor tem misericórdia de nós. As suas misericórdias se renovam toda manhã, todos os dias, todo momento. Sabemos que o Senhor nos perdoa se a gente pedir de coração perdão, confessar os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou tudo isso escrito para nós na Tua palavra, na Bíblia Sagrada. Eu louvo ao Senhor pela Bíblia. Muito obrigado, Papai. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Orou? Então a gente conversou com o Papai do Céu. Agora vamos falar um pouquinho das coisas boas que Ele faz, de como Ele é bom. Vamos? Então tá, o que a gente vai falar hoje, a história de hoje, está na Bíblia, como sempre, está na Bíblia, a nossa história. Ó a minha Bíblia. Vocês têm Bíblia, né? Vocês gostam de ler a Bíblia? Gosta, né? Porque lá está escrito a verdade, lá está escrito coisas para nós, para nos ajudar todo o tempo. O que você precisar, a Bíblia pode te ajudar. E o que a gente vai ler hoje é sobre uma criança, e está escrito em 2 Crônicas 34, capítulo 34, tá bom? Começa do 1, uma criança chamada Josias. E também você vai encontrar em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 12, 2 Reis 22, começa do 1, na verdade, mas aqui nós estamos vendo em 2 Crônicas 34, tá bom? Tá lá sobre Josias. Josias, ele era uma criança. Deixa eu mostrar Josias para vocês. Olha aqui, ó, Josias. Tá vendo? Esse aqui é Josias. Olha lá. Ele é um menino. Aqui ele tem 6 anos. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Ó, aqui Josias tem 6 anos. E esse homem que está com Josias é o avô dele, chamado Manassés. Manassés, ele era um rei. Só que ele era um rei que ele confessou os seus pecados para Deus, mas ele, antes de confessar os seus pecados para Deus, ele era um homem muito mau, um rei muito mau. Pensa em um homem mau. Ele matava por tudo, ele era péssimo e não agradava a Papai do Céu. Ele fazia tudo que era ao contrário a Papai do Céu. Tudo que era contrário. Só que um dia ele se arrependeu
ele se arrependeu, mas ele já estava um pouco de idade também, e ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi perdoado para Papai do Céu, mas ele morreu. E esse avô de Josias, quando ele morreu, Josias estava com 6 anos, e Josias tinha um pai, e esse pai passou a ser o novo rei. Só que esse rei era muito ruim também. Ele fez tudo igual o pai dele fazia, e ele era um rei muito ruim. Por ele ser tão ruim, os servos dele mandou matar ele, esse rei ruim, que era o pai de Josias. Quando o pai de Josias morreu, então Josias foi coroado rei. Josias tinha 8 anos, olha aqui, ó. Tá vendo? Então o pai dele morreu, o vô dele morreu, e depois o pai dele morreu. E ele foi coroado rei. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Quem aqui tem 8 anos? Hã? Quem tem 8 anos? 8 anos de idade. Ou você conhece alguém que tem 8 anos? Quem que você conhece que tem 8 anos? É? Então, esse menino chamado Josias, ele tinha somente 8 anos. E ele foi coroado o novo rei. Olha só. Tá vendo? Fizeram uma cerimônia e colocaram ele como o novo rei, ó. Olha lá, ó. Teve festa, comemorando que agora Josias era o novo rei. E Josias cresceu. Quando Josias cresceu, ele decidiu, ele falou assim: eu vou seguir a Deus, Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou fazer igual o meu avô fez, eu não vou fazer igual o meu pai fez. Eu vou obedecer a Papai do Céu. Eu vou fazer tudo que agrada ao Criador do céu e da terra, porque eu quero ser bom, eu não quero ser mau. Eu quero ser bom, igual o rei Davi. Um dia foi muito bom, então eu quero ser igual o rei Davi, e eu vou ser bom. Só que quando Josias ele já estava um rapaz, ele via as pessoas adorando a ídolos, a estátuas, sabe? E isso não agrada a Papai do Céu. Papai do Céu não gosta que a gente goste mais de outras coisas do que dele. Por exemplo, o que seria um ídolo? Se eu tenho um sapato e eu gosto muito desse sapato, eu gosto mais desse sapato, eu penso mais nesse sapato, eu fico passando a mão, eu lavo esse sapato, eu cuido desse sapato muito, mais do que eu fico pensando em Papai do Céu. Então isso é um ídolo, não pode. Se eu tenho um brinquedo e eu só penso nesse brinquedo, eu adoro esse brinquedo, eu penso mais nesse brinquedo, eu cuido mais desse brinquedo do que das coisas de Deus, do que da Bíblia. Isso é um ídolo, não pode, estar errado. Então, você não pode adorar ídolos, você tem que adorar Papai do Céu, o Criador do céu e da terra. Você precisa pensar mais nele do que todas as coisas, você precisa orar a Ele, você precisa louvar, você precisa agradecer, conversar com o Papai do Céu, adorar somente a Papai do Céu, ir na igreja para adorar Papai do Céu, escutar o que o pastor vai falar, o que o ministro da palavra ou a ministra da palavra vai falar de Papai do Céu. Então você chega na igreja e você adora a Deus, somente Deus. Você também não pode adorar o pastor, você não pode adorar o professor da sua igreja, da escolinha, não pode. Você precisa adorar a Deus. Você vai na igreja por causa de Deus, por causa de Jesus, não por causa de pessoas, tá bom? Isso é adoração a pessoas, adoração a coisas. Não podemos fazer isso. Nós temos que adorar a Deus, somente a Ele, o Criador do céu e da terra. Amém? Então, Josias, ele já era rei, olha só. E ele tinha aqui uns 18 anos, mais ou menos.
E ele viu essas pessoas adorando a estátuas. E ele ficou assim, ó. E agora? Isso está errado. Eu não acho que isso está certo, não. E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso acabar com esses ídolos. Eu vou quebrar, mandar quebrar. Eu sou o rei e eu vou mandar quebrar todos os ídolos. Só que ele pensou assim: se eu mandar quebrar todos os ídolos, as pessoas ainda vão continuar adorando a ídolos no seu coração. E isso não está certo. Eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas adorarem somente a Deus. Irem em um lugar e adorar a Deus. E aí ele pensou, aí ele falou: já sei, eu sei que tinha um templo, um lugar onde adorava a Deus. Eu preciso restaurar, eu preciso mandar consertar, preciso mandar reformar esse templo. Esse lugar que é igual à igreja, eu preciso mandar reformar para ficar bem bonito, bem legal, colocar umas cadeiras assim almofadadas, colocar uns instrumentos lá para as pessoas tocarem. Eu preciso mandar colocar assim tipo um ar-condicionado, mandar pintar as paredes, deixar bem bonito lá, bem confortável, com tudo que precisa, para poder essas pessoas irem adorar a Deus. Em um lugar onde elas vão adorar somente a Deus. E aí ele conversou com algumas pessoas e falou: vamos mandar reformar o templo, deixar o templo bem bonito. E eles começaram a fazer isso, ó. Tá vendo eles reformando? E tava quebrado, ó. Tava feio, ó. O templo tava quebrado aqui, tava rachado ali, tinha paredes quebradas, destruídas, as portas estavam bagunçadas, quebradas. E eles falaram assim, ele falou assim: não, vamos consertar o templo, vamos reformar o templo para as pessoas irem adorar a Deus. É isso que precisa fazer. E ele fez isso. E naquele tempo tinham já acabado com todas as Bíblias. Ele não sabia mais aonde estava escrito as coisas de Deus. Não tinha onde ele ler as coisas de Deus. E ele estava muito triste com isso. Só que na hora que ele estava reformando o templo, olha como Deus é bom. Olha como o Papai do Céu, ele é provedor. Ele traz tudo aquilo que a gente precisa. Papai do Céu providenciou, deu um jeito e tinha lá uma Bíblia sagrada, para ele saber o que era, o que Deus gostava, o que Deus se agradava, o que estava certo e o que estava errado. E ele encontrou a Bíblia, ele ficou muito feliz. Olha só, vieram falar para ele: encontramos as escrituras, está tudo escrito ali, ó, naqueles pergaminhos, é só a gente ler. Eita, que legal! Aí foram lá falar para ele. Olha só, o pessoal encontrou, ó a cara desse homem aqui, ó. Encontramos as escrituras sagradas, tá tudo aqui nesse vaso, olha só. E ali está escrito o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus. E aí foram ler para ele, foram ler para o rei Josias, que já era um rapaz. Quando começaram a ler, estava escrito lá: não pode adorar ídolos, não pode mentir, não pode roubar, não pode falar palavrão, não pode desobedecer o papai e a mamãe, não pode enganar as pessoas, não pode brigar, não pode puxar os cabelos do amiguinho. Tudo isso estava escrito lá. E olha só como Josias ficou. Olha a cara dele. Falou: eu não acredito que está tudo isso escrito aí. E as pessoas lá fora estão fazendo um monte de coisa errada. Está escrito o que aí? Que não pode casar homem com homem? Não pode casar mulher com mulher? E as pessoas lá fora, tá todo mundo, uns casando com homem, outro casando homem com homem, mulher com mulher. Não pode. E aí os homens falaram assim: não pode, está escrito, ó, na Bíblia, nas escrituras sagradas, que não pode. Isso não agrada a Papai do Céu, está errado.
Nossa, aí Josias falou, e agora como que eu vou falar para as pessoas? Eu preciso falar para as pessoas que isso tudo está errado e que elas precisam fazer o que é certo, o que agrada a Papai do Céu, senão o Papai do Céu vai ficar muito triste. E aí ele falou, eu mesmo vou falar para as pessoas tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito no livro sagrado, tudo que está escrito nos pergaminhos sagrados, eu vou falar para as pessoas, e as pessoas vão ouvir, vão acreditar, vai entrar no coração delas e elas vão fazer o que é certo. E olha aqui, ele começou a falar para as pessoas, ó, tá vendo? Ó, ele lendo lá em cima, no palácio dele, ó, lendo, olha a cara das pessoas. Olha aqui a cara dessa moça, o rosto dessa moça. E tá todo mundo assim, ó. Então isso é errado? Eu não posso falar palavrão? Não, não pode falar palavrão. Eu não posso mentir nunca, nem uma mentirinha desse tamanho. Não, não pode. Não agrada a Papai do Céu. Eu não posso adorar ídolos. Tem uma estátua lá na minha casa que é bem bonita e ela é de ouro. Eu não posso adorar ela? Não, não posso. E o dinheiro? Eu posso amar mais o dinheiro do que amar Papai do Céu? Não, não pode. Você precisa amar Papai do Céu acima de todas as coisas. Primeiramente Papai do Céu. Porque Papai do Céu, Ele pode te dar as outras coisas, mas você não adora Ele, não ama Ele, não louva Ele porque Ele te dá as coisas. Você ama Ele, louva Ele, adora Ele porque Ele é o Criador do céu e da terra. Porque Ele te criou, e não por causa de ídolos, e não por causa de coisas. Amém, crianças? Não pode adorar ídolos, e Ele está contando tudo isso, ó. Olha lá Josias falando. Não adore ídolos, não pode. E aí eles começaram a queimar tudo o que era coisas que não agrada a Papai do Céu. Tá vendo? Eles falaram, não, nós temos que fazer o que é certo. Porque Papai do Céu nos ama e enviou o seu Filho Jesus por nós. Olha aqui. Tá vendo? Papai do Céu enviou Jesus para morrer nessa cruz por nós. Ele morreu e foi colocado aqui, ó. Mas aqui no terceiro dia Ele ressuscitou e levou todos os nossos pecados. E nós podemos somente adorar a Ele, adorar a Papai do Céu. Somente a Jesus e a Papai do Céu, porque eles são um. O Pai e o Filho são como um. Então nós podemos adorar, nós devemos adorar somente a Ele. E tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada. Então temos que amar a nossa Bíblia, cuidar dela, ler ela, tá bom? E na Bíblia está escrito assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está escrito lá, ó, em 2 Timóteo 3,16. Então, nosso versículo de hoje é esse, 2 Timóteo 3,16, tá bom? 2 Timóteo 3,16, está escrito assim: toda a Escritura, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia é inspirada por Deus, foi Deus que pediu para escrever, e é útil, ou seja, serve, é para o ensino, para a repreensão, para corrigir, para a correção, para a educação na justiça. Então nós precisamos aprender o que é certo, e tudo o que é certo está na Bíblia. Amém, crianças? Por isso que Papai do Céu deixou pra gente um manual, um livro para a gente obedecer e para tudo que a gente faça dê certo, porque está escrito aqui. Amém? Então, se a gente faz o que é certo, Papai do Céu nos abençoa. E nós precisamos obedecer o que está aqui, acreditar no que está escrito aqui, porque é a verdade. Amém? Assim como Josias fez. Josias escolheu obedecer a Papai do Céu, escolheu praticar o que está escrito aqui, e não o que o pai dele fazia e o que o avô dele fazia, mas o que Papai do Céu manda fazer aqui.
Tá bom? Então vamos ser igual Josias, obedecer somente o que está escrito na palavra, tudo que está escrito na palavra. Tá bom, crianças? Amo vocês, espero que vocês tenham gostado da história de Josias e faça como Josias também, tá bom? Amo vocês, beijo, até a próxima!